problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o Espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos, e tão somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. Mas eu acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens. Mas eu lia o que a mão escrevia. Mas peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de 2 romanos, de 2 patrícios romanos, a trocar ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade, e eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim e fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever. Então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, eu vivia muito mais o romance ao receber do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Posso complementar essa pergunta? Por favor. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Obrigado. Chico, terminamos assim a primeira rodada. Eu estava me lembrando aqui, li num dos seus livros, nos livros que você psicografou, me parece que de Humberto de Campos, uma entrevista que ele já, na situação de espírito, teria realizado com Judas no além. Judas informou a ele que estava muito satisfeito porque havia sido perdoado, havia obtido essa graça, estava vivendo uma vida maravilhosa lá por cima. E disse: estou muito triste quando olho para a terra, porque vejo que hoje Cristo lá embaixo está sendo vendido a grosso e a retalho, e eu vendi apenas por 30 cruzeiros, por 30 dinheiros. Chico, estamos concluindo a primeira rodada, voltaremos dentro de instantes. Peço licença a você, ao telespectador, ao público, para suspender por um momento o nosso programa. Voltaremos já para algumas perguntas dos telespectadores. Até já.
Voltamos aos seus receptores com o programa Pinga Fogo, série 71, que esta noite lhes apresenta Chico Xavier. Temos ainda 60 minutos de programa, a duração exata de uma fita de VT. Dependendo do entrevistado e dos entrevistadores, podemos realizar ainda uma ou duas rodadas. A pergunta cabe a Herculano Pires para completar a segunda rodada da noite. Chico, segundo os dados estatísticos levantados por Stig Roland Ibsen e sua senhora, referentes à sua obra, num exame total da sua obra, você teria recebido até agora comunicações, poesias, principalmente um número grande de poesias, e comunicações variadas, inclusive romances, de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores, se você tem conhecimento da obra de todos eles, e se você conseguiu armazenar no seu inconsciente toda essa fabulosa bagagem de mais de 400 autores brasileiros e portugueses, e alguns até mesmo estrangeiros. As informações dos nossos queridos amigos e distintos escritores, senhor Stig Roland Ibsen, e de sua digna esposa, dona Edith, do canto Ibsen, são autênticas. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível. E peço permissão para dizer que eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos de idade numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei num bar. E depois num armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente, de modo que não seria possível para mim me inteirar do estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas e amigos desencarnados por meu intermédio. Absolutamente. Não. Muito bem. Passamos agora aos telespectadores. Está presente ao auditório uma senhora e me envia um bilhete, envia a você, dizendo o seguinte: sendo eu médium evidente, gostaria de saber por que as entidades presentes ao seu lado se fazem visíveis para mim. Ora jovens, ora idosos. São as mesmas entidades? Nossa amiga naturalmente estará entrando numa faixa de observação dentro da qual eu não me encontro no momento, pela necessidade de atender com muita atenção à responsabilidade diante do auditório tão distinto e diante de milhares de telespectadores. Mas acredito que perfeitamente na autenticidade da informação de nossa irmã, e agradeço muito esses amigos que nos assistem e que particularmente me ajudam a compreender o meu dever para que eu esteja atento às instruções de Emmanuel no sentido de responder com tanta clareza como for possível as perguntas enunciadas. Muito bem. Mauro Barra, advogado, deseja saber se os seus guias espirituais já o informaram sobre a situação espiritual de Kennedy, De Gaulle, Stalin e Churchill, os maiores líderes políticos deste século. Como estariam eles lá por cima? Seria para mim muito difícil estabelecer um sistema de informações nesse particular, enquanto admire profundamente o presidente Kennedy. Não tenho maior conhecimento da missão do general De Gaulle, admiro também
muitíssimo Winston Churchill por haver comandado a